tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de agosto de 2025, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, agora, no fim da tarde, sai uma reportagem que merece a nossa atenção, porque mostra, segundo vários criminalistas, que a família inteirinha está sendo investigada e deve ser indiciada e deve ser denunciada pela Procuradoria-Geral da República e vai virar a família inteira na ação, na ação que vai ser aberta a partir do inquérito 4995. É realmente algo surpreendente e a interpretação não é de um jurista só, são vários. Um deles, inclusive, diz que a mudança narrativa e jurídica do Alexandre de Moraes indica que Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro serão os 4 investigados. Investigados não, eles vão ser denunciados a partir do inquérito 4995, porque haveria prova contra todos eles, então deve ser aberta uma ação penal contra Jair Bolsonaro e seus 3 filhos 0, o 1, o 2 e o 3. É uma verdadeira revolução. Aí vai ficar faltando só a Michele Bolsonaro e o 04, que ainda não teve tempo de cometer crimes, né? Mas a Michele também está na mira do Supremo, da Polícia Federal, porém é outra conversa. A família consanguínea Bolsonaro está todinha no inquérito 4995 e todos esses criminalistas acham que vai ser aberta ação penal contra todo mundo. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Na decisão que determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes apontou uma atuação coordenada entre os filhos do ex-presidente com o objetivo de interferir no julgamento da suposta tentativa de golpe, conforme divulgado pelo jornalista Lauro Jardim do O Globo. Segundo Moraes, publicações feitas por Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro indicam que houve uma estratégia conjunta para driblar as restrições impostas ao pai, que está proibido de utilizar as redes sociais. Além das falas recorrentes de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e de uma publicação feita por Flávio, que exibia Bolsonaro em ato em Copacabana e que foi posteriormente apagada pelo próprio senador, Moraes também citou um post do vereador Carlos Bolsonaro, que inclusive se internou, passou mal, como prova da articulação familiar. No conteúdo publicado por Carlos Bolsonaro na Rede X, que você vai acompanhar mais uma vez, o vereador convoca seus seguidores a seguirem a nova conta de Jair Bolsonaro, mesmo o ex-presidente estando impedido de manter ou usar perfis em redes sociais. Para o ministro, isso comprova que Bolsonaro produziu conteúdo previamente para que fosse divulgado por seus filhos e apoiadores políticos. Moraes afirma que as publicações contêm mensagens de incentivo e instigação a ataques ao STF, além de apoio explícito à intervenção estrangeira no judiciário brasileiro. O ministro considerou esses atos como violações claras das medidas cautelares já impostas a Bolsonaro, justificando assim a conversão da punição em prisão domiciliar. E agora... E aí, deputado? Tá na lista aí do Faquinha? Pô, não tô de novo, pô, que decepção pra esquerda no Brasil. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Mas tem 2 pessoas maravilhosas aqui. Carlos Alatini e Maria do Rosário. Mas o que é isso, Maria do Rosário? A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço.
a papuda lhe espera, diz Bolsonaro em vídeo de 2017 que volta a circular nas redes, né? Então você vê que as coisas mudam, né? Things change. Bom, o fato é que essa história dos 3 filhos aí cresceu agora e se descobre algo que já dava para suspeitar, mas agora ficou escancarado. Primeiro é o seguinte, o filho 03 está dizendo que não foi o Bolsonaro que mandou ele postar, diz Flávio sobre o post usado por Moraes para decretar a prisão do pai na manifestação, e diz que não houve intenção de ferir a medida cautelar imposta pelo STF, mas além de apagar intencionalmente, eles estão acusando o STF aí enquanto vão lá por trás e se desculpam, né? Não, pega leve, tal. Agora você veja só a cara de pau desse sujeito, né? Bom, o fato é que sai essa reportagem agora à tarde no Estadão, que é muito importante. Diz que filhos de Bolsonaro entram no alvo de Alexandre Moraes e agravam a situação do pai. Decisão que impôs a prisão domiciliar ao ex-presidente cita a atuação coordenada de Flávio, Carlos e Eduardo como parte de estratégia para burlar medidas cautelares e pressionar o Supremo. Criminalistas veem risco de responsabilização penal do trio. A atuação de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro foi decisiva para o agravamento da situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora cumpre prisão domiciliar. Criminalistas ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo avaliam que, ao incluir os filhos de forma expressa como parte de uma estratégia para burlar decisões judiciais, a nova decisão do ministro Alexandre de Moraes marca um ponto de inflexão no tratamento jurídico dado à família e abre caminho para que o trio passe a ser formalmente investigado e corra risco de responsabilização penal. O estopim da nova decisão foi a participação de Bolsonaro por telefone na manifestação realizada no último domingo, dia 13, em Copacabana, contra o STF e em defesa da anistia. A ligação foi feita por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, divulgada nas redes sociais e posteriormente apagada. Carlos Bolsonaro, por sua vez, veiculou uma imagem do pai e convocou os seguidores a se mobilizarem contra o Supremo. Mas, para Moraes, o episódio não foi isolado. Na avaliação do ministro, trata-se da continuidade de uma estratégia articulada dos 3 filhos do ex-presidente para influenciar o julgamento da ação penal sobre o golpe previsto para setembro e no qual Bolsonaro é réu. Para o criminalista e coordenador do curso de Direito da ESPM, Marcelo Crespo, a medida de Moraes não se baseou em um único fato, mas foi o desfecho de uma escalada coordenada entre o ex-presidente e seus filhos. Ele destaca que, ao citar expressamente a atuação de Flávio e Carlos como parte do descumprimento das cautelares, Moraes deixa de tratá-los como coadjuvantes políticos e passa a enquadrá-los como participantes ativos de uma tentativa de obstrução da justiça. Diz o criminalista, esse reposicionamento narrativo e jurídico prepara o terreno para eventual responsabilização penal dos 3 filhos, ocorre pela primeira vez. Isso começou lá atrás com Eduardo Bolsonaro. O primeiro movimento citado por Crespo remonta à articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e em reuniões com autoridades americanas, o Eduardo Bolsonaro defendeu sanções contra Moraes. A corte interpretou a iniciativa como tentativa de interferência externa coordenada com o pai e, a partir dali, Moraes instaurou inquérito contra o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro e depois determinou o uso de tornozeleira no âmbito desse inquérito, 4995, e a proibição de uso de redes sociais e agora prisão domiciliar. Na sequência, os Estados Unidos revogaram visto de Moraes e impuseram sanções contra o ministro, com base na lei Magnitsky, e esse histórico é considerado essencial para entender como a atuação dos filhos Bolsonaro passou a ter repercussão jurídica direta, avalia o criminalista Renato Vieira, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM. Para ele, o comportamento do trio contribui de forma decisiva para o agravamento da situação do presidente. Eles agiram para embaraçar as investigações, ou seja, isso é crime. Não é só crime ser o criminoso fazer isso. Quem ajuda está cometendo crime. Seja por meio das redes sociais, como Flávio e Carlos, seja por meio de articulações dos Estados Unidos, como Eduardo. Com a nova decisão, afirma esse outro
criminalista, Flávio e Carlos também passam a correr o risco de serem responsabilizados pelos mesmos crimes que já levaram Eduardo à condição de investigado como coação no curso do processo, obstrução da justiça e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa é a novidade para mim. Com essa decisão, Moraes sinaliza que já vê elementos para enquadrar os outros 2 filhos nesses mesmos crimes dentro de inquérito, e isso, o inquérito que antes mirava apenas o ex-presidente, afirma Vieira. Ele acrescenta que a situação de Eduardo também se agrava, podendo levar à decretação de sua prisão preventiva, caso o STF entenda que há tentativa de coação ao curso do processo. Na mesma linha, Crespo avalia que o reposicionamento adotado por Moraes abre caminho para a responsabilização penal de todos esses filhos. Outro criminalista famosíssimo, que é o Pier Paolo Bottini, concorda e diz que a partir de agora o foco da investigação pode se ampliar. Ele pontua que a menção expressa a atuação dos filhos no descumprimento das cautelares sinaliza que Moraes não enxerga mais o núcleo familiar apenas como um entorno político de Bolsonaro, mas como possível engrenagem ativa da tentativa de obstruir a justiça. Se confirmada essa linha, Flávio, Carlos e Eduardo vão deixar de ser personagens periféricos e se tornar réus em ações penais ligadas ao golpe. Veja só a situação. E isso porque aqui nessa decisão que tornou o Bolsonaro prisioneiro, né, prisioneiro domiciliar, tem um certo trecho aqui em que é colocado que o Flávio Bolsonaro apagou o post com fala de Bolsonaro, alegando insegurança, cita Carlos Bolsonaro, cita o Eduardo Bolsonaro, cita todo mundo aqui, e isso é realmente uma mudança muito grande no curso do processo, né? E o Eduardo Bolsonaro até já se vê inelegível e aponta 3 nomes ao Senado por São Paulo, que isso nem importa, ninguém quer saber os nomes dele, mas o que se quer saber é que ele já reconheceu que já era, a carreira política dele já era, e agora o Flávio Bolsonaro, que muitos ficaram indignados, Carlos Bolsonaro é mais contido, né? Mas o Flávio Bolsonaro, que propôs um ataque à força contra o STF, se não aceitasse indulto para o pai dele, o Flávio Bolsonaro se enroscou inteirinho. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.